Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Rodrigo de novo, e agora a gente vai dar continuidade na lista de potenciometria. Hoje a gente vai fazer as questões 4, 5 e 6. Número 4. Converta os potenciais listados abaixo. Os eletrodos de referência de prata e de calomelano são saturados com KCl. Aí ele deu os valores de cada eletrodo de referência, e é bom já saber esses valores. Letra A. Aí ele deu o potencial medido versus o eletrodo padrão de hidrogênio, e ele quer saber qual seria o valor versus o eletrodo de prata. Quando a gente fala versus, significa que a gente está informando o eletrodo de referência da medida, e o exercício está pedindo para a gente converter os potenciais. Então a gente vai ter que fazer duas linhas, cada uma representando uma escala. A de cima vai ser o eletrodo de hidrogênio, e a de baixo vai ser a escala do eletrodo de prata. Eu costumo representar a escala de hidrogênio por EPH, mas pode ser SHE, tanto faz, é a mesma sigla, só que em inglês. É que nem ECS e SCE, os dois são eletrodos de calomelano. E o primeiro passo que a gente precisa fazer é indicar onde é o potencial zero do eletrodo de prata, dentro da escala do eletrodo de hidrogênio. Como a gente já sabe, o ponto zero do eletrodo de prata equivale a 0,197 volts na escala de hidrogênio, e é daqui que a gente começa o exercício. Então, o potencial que a gente quer converter é 0,523 volts. Esse potencial foi medido com o eletrodo padrão de hidrogênio, então a gente vai botar ele na escala de hidrogênio. Como ele é um número maior que 0,197, ele vai ficar mais à direita. E o que a gente quer descobrir é o valor equivalente de 0,523 na escala da prata. E esse vai ser o nosso x. Ok, até aqui está tranquilo. A gente já definiu os 4 pontos importantes para uma conversão. Note que a distância entre o 0,197 e o 0,523, representado por essa seta vermelha, é a mesma distância que o 0 e o x na escala de prata. Essa distância é a diferença entre os valores, e eu vou chamar ela de delta, porque a diferença entre 0,197 e 0,523 vai ser dada pela variação, que é 0,523 menos 0,197. Então, o valor de delta vai ser 0,326. Como a distância é igual tanto em cima quanto embaixo, então a diferença ou variação entre x e zero também vai ser 0,326. E como x está à direita, significa que ele é um número maior que zero. Então x vai ter uma diferença de 0,326 unidades a mais que zero, ou seja, x é igual a 0,326. Ou, se preferir, delta é igual a x menos zero. Então, x é igual a 0,326. Letra B. Agora ele está pedindo o contrário. Ele deu uma medida de potencial na escala de prata e está pedindo a conversão para a escala do hidrogênio. Vamos de novo traçar as duas linhas e tanto faz qual vai ser a linha da prata e qual a do hidrogênio. Aqui eu vou pôr a do hidrogênio em cima. Então, 0 na escala prata é 0,197 na escala de hidrogênio, e isso a gente já sabe. O valor medido na escala da prata foi menos 0,111 volts. Então, como é um número negativo, a gente coloca à esquerda do zero da prata. E o valor correspondente na escala de hidrogênio é o que a gente quer descobrir. Então, a distância entre 0 e menos 0,111 vai ser igual à distância entre x e 0,197. E essa distância vai ser dada pela diferença entre os valores, que é delta. Se tu quiser, tu pode representar matematicamente como delta igual a 0,197 menos x em cima e delta igual a 0 menos o menos 0,111 embaixo. Perceba que eu coloquei o menos x porque x está à esquerda de 0,197. Então, ele é um número menor. Por isso, dá para escrever que delta vai ser igual ao número maior, ou da direita, menos o menor, ou da esquerda.
Então, delta vai ser 0 menos o menos 0,111, que vai dar 0,111 positivo. Então, o valor de x vai ser 0,197 menos delta, que é 0,111. E o resultado vai dar 0,086 volts. Letra C. Agora, ele deu a medida na escala de calor-melano em vez da prata, mas está pedindo a conversão para a escala de hidrogênio ainda. Mesma coisa, faz as duas linhas, uma vai ser a do hidrogênio e a outra vai ser o calor-melano. Só que agora o zero do calor-melano vai ser igual a 0,241 volts na escala de hidrogênio, conforme os dados do exercício. O valor que a gente mediu no calor-melano é menos 0,222 volts. Então, qual vai ser o equivalente na escala de prata? Esse é o nosso x. De novo, a distância entre 0 e menos 0,222 vai ser dada por delta. E delta vai ser 0 menos o menos 0,222. Então, delta vai ser 0,222. Como x está à esquerda de 0,241, então x vai ser um número menor. E a diferença entre eles vai ser 0,222 unidades a menos. Então, é só subtrair 0,222 de 0,241. Ou então, delta igual a 0,241 menos x. E x é igual a 0,241 menos 0,222. E vai dar, como resultado, 0,019 volts. Ok, até aqui foi tranquilo, porque a gente só precisou fazer uma conversão. Só que quando a gente precisa converter entre calor-melano e prata e vice-versa, a gente precisa fazer duas conversões, porque os valores de eletrodos de referência que a gente sabe foram dados na escala de hidrogênio. Então, nesse caso, a gente precisa converter para hidrogênio primeiro e depois converter para outra escala. E é isso que a gente vai ver agora. Letra D. Ele deu a medida de potencial na escala de prata e está pedindo a conversão para a escala de calor-melano. Vamos começar convertendo para hidrogênio. Então, faz as duas linhas, uma é do hidrogênio e a outra é da prata. O ponto zero da prata vai ser o 0,197 na escala de hidrogênio, o valor medido de 0,023 vai ser colocado à direita do zero da prata e x vai ser o que a gente precisa descobrir. Então, delta vai ser 0,023 menos 0, que é 0,023. E o valor de x vai ser 0,197 mais o valor de delta, porque x está à direita. Então, vamos somar 0,197 com delta, que é 0,023. E x vai ser 0,22 volts. Porém, não acaba aqui. Esse é o valor na escala de hidrogênio. E o que a gente quer? Na escala de calor-melano. Então, vamos para a segunda conversão. De novo, a gente faz as duas linhas, uma para o hidrogênio e outra para o calor-melano. O zero do calor-melano vai ser 0,241 no hidrogênio, e o valor da escala do hidrogênio que a gente tinha calculado vai ficar à esquerda de 0,241, porque é um número menor. E o x vai ser a nossa resposta final. Então, delta vai ser a diferença entre 0,241 e 0,22. E a diferença vai dar 0,021. Como x está à esquerda de zero, então vai ser negativo. X igual a zero menos delta. E x igual a menos 0,021 volts. Ah, e uma coisa importante. Quando a gente estiver trabalhando com valores muito pequenos de potenciais, tipo menos 0,021 volts, vai ser mais prático se a gente converter eles para milivolts, que é só multiplicar por 1000. Então, menos 0,021 volts é o mesmo que menos 21 milivolts. É a mesma coisa que transformar litros em ml. E agora a última. Letra E. Agora ele deu a medida na escala de calor-melano e está pedindo em prata. Como nenhum deles é a escala de hidrogênio, a gente vai ter que fazer duas conversões de novo. Primeiro, a gente converte calor-melano em hidrogênio. Então, faz as duas linhas, uma para hidrogênio, outra para calor-melano.
O zero do calor melano vai ser 0,241 no hidrogênio. O valor medido vai ficar à esquerda do zero, porque é negativo, e coloca o x na escala do hidrogênio. Então, o valor de delta vai ser 0 menos o menos 0,023, que vai dar 0,023. O valor de x vai ser 0,241 menos 0,023. E x vai ser igual a 0,218 volts na escala de hidrogênio. Aí passamos para a segunda conversão. Faz as duas linhas, uma para o hidrogênio, outra para a prata. Coloca que o zero da prata é 0,197 no hidrogênio. Coloca o 0,218 à direita do 0,197 e x é o resultado final. O valor de delta vai ser a diferença entre 0,218 menos 0,197, que vai dar 0,021. E como o x está à direita do zero, ele vai ser positivo. Então, x é igual a delta menos zero. Ou seja, x é igual a 0,021 volts, ou então 21 milivolts. E é essa a resposta. Agora vamos para o número 5. Para a célula abaixo, escreva as reações que ocorrem em cada eletrodo e calcule o potencial da célula. E aí ele deu a célula. Ok, à primeira vista pode parecer um pouquinho complicado, porque a célula não está bem dividida entre cátodo e ânodo que nem a gente tinha visto antes. Mas se a gente olhar com calma, dá para resolver isso. Primeiro, vamos calcular os NOx dos compostos. O gás hidrogênio tem NOx 0. No HCl, o hidrogênio tem NOx mais 1 e o cloro tem NOx menos 1. E no gás cloro, ele tem NOx 0 também. Então já dá para ver quem oxidou e quem reduziu. Outra coisa, quem está à esquerda na representação de célula vai oxidar. Então o hidrogênio oxida e o cloro reduz. E se a gente for montar as semi-reações só com os elementos que nos interessam, vai ficar assim. O ânodo é a oxidação do gás hidrogênio, liberando 2 elétrons, e o cátodo é a redução do cloreto, consumindo 2 elétrons. E essas são as reações de cada eletrodo, como o exercício tinha pedido. Só que a gente trabalha com potenciais de redução, e na tabela costuma ter as semi-reações de redução. Então, as semi-reações com seus potenciais de redução vão ser essas, com os dois reduzindo. E são esses potenciais que a gente usa para o cálculo. Mesmo que o hidrogênio esteja se oxidando, por exemplo, a gente trabalha com a reação e o potencial de redução. Então vamos começar. O potencial da célula vai ser dado pelo potencial do cátodo menos o do ânodo. E aí começa a complicar, porque as espécies da célula estão numa concentração diferente de 1 molar, ou seja, vamos ter que usar a equação de Nernst. E, além disso, temos gases presentes. E para a equação de Nernst, os gases entram na forma de pressão parcial. Então, vamos dividir. Primeiro, vamos fazer o cátodo e depois o ânodo. O potencial do eletrodo vai ser o potencial padrão menos 0,0592 sobre N vezes log das concentrações dos produtos sobre os reagentes na reação de redução. Nos produtos, a gente tem o gás hidrogênio, então fica a pressão parcial do gás hidrogênio sobre, de reagente temos o H+, com o coeficiente igual a 2. Então fica como a concentração de H+ ao quadrado. O potencial padrão do hidrogênio é aquele que a gente já conhece, o EPH, que é 0 volts. O N é 2, porque tem 2 elétrons envolvidos na reação. A pressão parcial vai ser 0,2 atmosferas e a concentração de H+ é a mesma que a do ácido, que vai ser 0,5 molar. E resolvendo a conta, descobrimos que o potencial do cátodo vai ser aproximadamente 0,003 volts. Beleza, agora a gente vai para o ânodo. De novo, a gente vai ter a equação de Nernst. Dessa vez, nos produtos, vamos ter a concentração de cloreto elevado ao quadrado, porque tem 2 cloretos na reação, sobre a pressão parcial do gás cloro, que é o nosso reagente.
O potencial padrão do cloro vai ser 1,36 volts. N é igual a 2 também. A concentração de cloreto vai ser igual à concentração do ácido, que é 0,5 molar, e a pressão parcial do cloro é 0,2 atmosferas. Aí, fazendo a conta, chegamos em aproximadamente 1,357 volts, e esse é o potencial do ânodo. E agora que a gente sabe o potencial do ânodo e o do cátodo, é só calcular o da célula. Então, o potencial da célula vai ser 1,357 menos 0,003. E o resultado final vai ser aproximadamente 1,354 volts. E essa é a resposta da 5. Eu acho difícil de cair uma coisa assim na prova, mas caso caia, tá aí o jeito certo de resolver a questão. E por fim, questão número 6. Qual será o potencial observado para a semicélula abaixo se for associada ao calomelano? E aí temos a semicélula. Dessa vez não é uma célula inteira, é só um eletrodo. Mas ele está perguntando qual seria o potencial se associasse ele ao calomelano, fechando uma célula completa. Na verdade, o exercício quer saber o potencial da célula com o calomelano usado como referência, porque a semicélula vai ter o potencial independente de qualquer outro eletrodo, e só vai depender da escala que tu estiver usando. Então, tem duas formas de resolver isso. A primeira é calcular o potencial do eletrodo e depois calcular o potencial da célula com o calomelano usado como referência. Como as concentrações são diferentes de 1 molar, a gente vai ter que usar Nernst e a reação de redução do ferro. Então, o potencial do eletrodo vai ser o potencial padrão do ferro, que é 0,771, menos 0,0592 sobre N, que é 1, vezes log da concentração do produto ferro 2+, que é 0,05, sobre a concentração do reagente ferro 3+, que é 0,002. E fazendo toda essa conta, a gente chega em aproximadamente 0,668 volts. Então, o potencial da célula é 0,668 menos o potencial do calomelano, que a gente já sabe que é 0,241. E tudo isso vai dar 0,447 volts. E é esse o resultado. O segundo jeito é pegar o valor do potencial de eletrodo e converter ele para a escala de calomelano, que nem a gente fez na questão 4. E tu vai chegar no mesmo resultado. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês. E logo logo vão sair os próximos exercícios. Eu deixei um link do material teórico da primeira área. Ele não está completo, mas tem dicas e explicações bem detalhadas de voltametria e parte da potenciometria, então vale a pena dar uma olhada. Qualquer dúvida, me chame nas redes sociais ou no WhatsApp e bons estudos!